Deus abençoe. Então, hoje é dia dos pais. Nós que somos pais, né? Você que é pai, feliz dias dos pais. Ser pai é uma bênção, né? A paternidade é uma bênção de Deus. E não para o ciúme das mães, né? Mas Deus é pai, né? Deus é pai. E ser pai realmente é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. E quando a gente tem filho, a gente acaba entendendo um pouquinho como Deus pensa, não é verdade? A gente acaba captando um pouquinho como Deus pensa por causa da paternidade. Mês de agosto, irmão, a nossa igreja vai fazer 1 ano de existência. E isso é motivo de muita alegria, porque para mim foi um reaprendizado de tantas coisas, né? A gente é uma igreja que ainda não tem um espaço fixo, mas como é bom aprender a ser igreja sem ter um templo fixo, né? A gente poder ver que é possível ser igreja sem ter um templo. O templo é muito importante, o lugar é muito importante. Mas mais importante do que o lugar são as pessoas, né? O relacionamento, a vocação, a responsabilidade. E a gente vai dar uma paradinha na série de Atos, tá? Nós vamos retomar ela. E nós vamos entrar numa série que se chama Não Foi Por Acaso, Foi Chamado. E aqui eu quero falar com vocês um pouco sobre um Deus que interfere na nossa história. Para quem não conhece, a Igreja Rest, né, esse nome é um nome tão difícil, no início foi tão difícil a gente chegar nesse nome, né? Eu conversei com algumas pessoas e quem conhece um pouco de marketing, fala, eu tenho um amigo meu que é muito bom nisso, ele fala, pô, Zé, tem uma sonoridade estranha nesse nome, né, porque em inglês é rest, né, uma pronúncia diferente, mas no português vai virar rest, vai virar resto, meu irmão, né? E as pessoas faziam uma piada, brincavam, mas eu entendi que antes do nome existe um propósito, né? Você vai ver que na Bíblia as pessoas não davam nome porque estava no hype, porque estava nas redes sociais, porque era bonito. As pessoas davam nomes porque o nome carrega propósito, o nome carrega identidade. Então, mais do que um nome bonito, a nossa igreja carrega uma identidade, é um lugar de descanso. A proposta de Jesus é: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Porque ao longo do tempo, tudo que a humanidade quer é descanso, né? Você vê final do ano, todo mundo veste branco, a pessoa quer paz, ela quer descanso. Quando nós estamos em casa, os desafios familiares, o que a gente quer? Um lugar para descansar, um lugar que não tenha guerra, um lugar que não tenha confusão. A gente quer ir para o nosso trabalho, a gente quer ser família, a gente quer ter amigos e a gente quer descanso, né? Não um descanso passivo, mas é um descanso de alma, um descanso de coração. A gente quer ter segurança, a gente quer saber que existe provisão, a gente quer saber que existe um Deus que interfere na história. E é isso que a gente não pode esquecer, de que nós fazemos parte de um povo onde o Deus interfere na história. E não interfere por méritos, que é melhor ainda. Porque qualquer outra religião, nós temos que agradar a divindade com méritos, né? Quem já assistiu aqui série Vikings, vai ver que a tradição do povo nórdico lá era agradar a divindade. Para isso, eles faziam sacrifícios até mesmo humanos. Estava uma tempestade, uma nevasca, Deus está furioso, trovão no céu, Thor está furioso. O que a gente vai fazer? A gente precisa agradar essa divindade para que ela nos traga descanso, nos traga paz. Então, toda a dinâmica da religião são pessoas tentando, por mérito, satisfazer a divindade para que ela traga paz e descanso. Mas é só no Evangelho onde um Deus de graça dá paz e descanso sem mérito. Sem que haja merecimento. Ah, você não merece, mas quem merece? A pergunta é: quem merece descanso? Quem merece paz vinda de Deus? E a Bíblia vai dizer que Deus nos tornou merecedores. Ele se encarnou, Jesus Cristo veio para nos dar descanso. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados. Todos são todos. Os que merecem, os que não merecem. Aliás, ninguém merece. Mas dentro da nossa ótica, eu lembro que num debate com um amigo, ele fala, pô, mas não é possível que no céu... Eu falei, irmão, vamos pegar um nome aqui horroroso, tá? Me respeita aí, se você até faz parte do povo judeu, mas você pega um nome assim como Hitler. Se aquele homem, nos seus últimos momentos de vida, falou: Deus, eu te reconheço como meu Salvador, perdoa os meus pecados. Esse homem foi salvo.
apesar dos pesares. Porque Deus não se move por méritos, ele se move por arrependimento. Um coração contrito, Deus não desprezará. Então nós fazemos parte de um povo onde Deus entra na história, ele interfere nas nossas vidas. Então, nada na nossa vida é por acaso, é sempre um chamado de Deus. Deus está sempre interferindo nas nossas vidas, entrando na nossa história por graça, porque é um Deus de amor, porque Ele é Pai. E como um pai, como você é pai, como você é mãe, a gente interfere na vida dos nossos filhos para trazer paz, trazer descanso, para dar para eles um futuro. E aqui está o nosso versículo-chave, que está lá no Evangelho, que está dizendo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Vai pegar não? Mateus está fazendo uma experiência aí, mas a gente vai trocar, não tem problema não. Então, está escrito nos evangelhos: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso a vocês. Essa é a proposta do Senhor. Fomos chamados para descansar nele. Fomos chamados para uma caminhada, uma jornada onde Deus fala e a gente acata, onde Deus nos instrui e nós seguimos o caminho da instrução e da instrução de Deus. E essa manhã eu quero trazer um episódio de Marta e Maria. Um episódio simples, né? Uma história simples que aconteceu, mas que fala muito aos nossos tempos de hoje. Porque nenhuma palavra na Bíblia está escrita por acaso. Se Jesus está chamando os cansados, se Jesus está chamando os sobrecarregados, é porque nós vivemos num mundo onde a cultura, onde os valores desse mundo cada vez mais demandam da gente. É o trabalho que exige mais, é a família que exige mais. Nós estamos diante de tantas ocupações, de tantas demandas, de tantas exigências, e se a gente não aprender a priorizar o que deve ser priorizado, se a gente não aprender a estabelecer princípios em nossas vidas, nós nos cansamos. A vida fica pesada, fica sobrecarregada. Eu, na minha jornada, né, ministerial, eu tenho visto amigos meus que ficaram para trás porque se cansaram. Eu tenho pessoas que eram referências minhas, que estavam à frente de mim e também pararam porque cansaram. Olharam para a vida, muita exigência, muito trabalho, muita conta, e a gente para pensar e fala: cara, minha vida é só trabalho, paga conta, trabalho, paga conta. Eu preciso de um propósito. E Deus nos dá descanso quando Ele nos estabelece sobre nossas vidas um propósito. Então a pergunta é: por que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas? Quem são essas pessoas hoje? Quem faz parte desse grupo de que está cansado, de que está sobrecarregado? Que cansaço é esse? Que cargas são essas? Que tipo de pessoas estão inseridas nesse grupo? Eu quero trazer aqui um psiquiatra, que é Carl Jung, e ele tem um livro muito bacana, uma pesquisa, para quem quiser ir, tira uma foto, pesquisa um pouco sobre ele, e ele fala uma frase que chamou muita atenção. Ele vai dizer que a pressa não é o diabo, a pressa é o próprio diabo. E quando ele fala isso, eu começo a pensar: é verdade, de onde surgiu a pressa? Quem inventou a pressa? Porque nós não vemos um Deus apressado. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo um Deus dizendo: olha, bora, Abraão, bora aí, né? Vou te dar um filho, leva a Sara para a tenda, porque amanhã ela vai estar grávida. Né? Vambora, Davi, vamos fazer, eu te ungi rei, vai lá para o palácio, dá teu jeito, senta no trono. A gente não vê um Deus com pressa. Eu não vejo um Deus falando e ele ansioso com aquilo que ele falou para acontecer. Eu vejo um Deus na sua soberania. Um Deus que diz que existe um kairos, que é o tempo certo. O sábio Salomão vai dizer: existe um tempo certo para todo o propósito de Deus. Não anda com pressa, porque quem anda com pressa não é discípulo de Jesus. Quem está com pressa, na verdade, é discípulo da pressa. E quem está apressado, né, a pressa mostra a nossa pior versão. Uma vez a gente vem para a igreja quando está com pressa, aí você pega um cara na praia de Caraí, olhando o calçadão, né? Vontade de enfiar a mão na buzina e falar: meu irmão, sai da frente, meu irmão.
vai andar de bicicleta, sai pelo amor de Deus. Mas porque a pressa revela a nossa pior versão. Quantas das vezes eu estou andando na rua apressado para ir para o centro, para ir para lá, encontro alguém, pastor, eu queria conversar com você, olha, agora eu não posso. Talvez aquela pessoa precisasse apenas de uma palavra que pudesse mudar a história dela, mas a pressa sempre vai revelar a nossa pior versão. Né? Nossos filhos querem uma atenção, mas a gente com pressa não dá atenção para os nossos filhos. Então, uma vida apressada é uma vida que traz carga, sobrecarga, e é uma Bíblia que é um estilo de vida que nos afasta de Deus. E esse psiquiatra vai dizer que a pressa não é o diabo, a pressa é o próprio diabo. Para quem conhece, eu não sei pronunciar bem o nome dela, é Carrie Timbun, né? Carrie Timbun, ela tem um livro maneiríssimo sobre a fase do nazismo, muito, muito boa escritora. Ela coloca, se o diabo não puder fazer você pecar, ele vai mantê-lo o quê? Ocupado. E hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas sabem o que é pecado. As pessoas sabem o que é pecado diante de Deus. E muitas pessoas se sentem seguras na sua jornada cristã porque elas olham para si e dizem, eu não estou pecando, pastor. Irmão, cadê você? Você está sumido? Não, pastor, eu estou bem, não estou em pecado. A pergunta não é se você está em pecado. Talvez você esteja ocupado demais. E a ocupação demais também nos afasta de Deus. Porque o Sermão do Monte é uma reorganização de prioridades. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E quem está muito ocupado não tem tempo de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E se nós não temos tempo para buscar o reino de Deus, nós não vamos ver Deus entrando na nossa história e agindo conforme as promessas que Ele mesmo fez para a gente, porque nós estamos ocupados demais, nós não temos tempo. Então hoje eu quero trazer como inimigo da nossa fé cristã a pressa, a ocupação excessiva, o ativismo, porque muitas das vezes a gente está preocupado com o pecado, e a gente deve se preocupar sim, pecados morais, tantos outros pecados que são falados de púlpito e devem ser falados, mas pouco se fala numa vida ocupada demais que não tem tempo para as coisas do Senhor. Ocupado demais para orar, ocupado demais para ler a Bíblia, não como religiosidade, não para bater um cartão no céu, mas com fome e sede de justiça. Abrir a palavra de Deus dizendo, Deus vai falar comigo essa manhã. Né? Orar e falando, a minha oração chegou aos céus e agora eu tenho paz, porque eu sei que o meu Pai pegou a minha causa. E quem está ocupado demais não vive dessa forma. Então, quem criou a pressa? Porque Deus não criou a pressa. Deus não criou a pressa. E se Deus não criou a pressa, quem criou a pressa foi o pecado. E a pressa nada mais é, irmão, do que uma falta de segurança em algo para se realizar. Por isso que a gente está com pressa. Eu não estou falando daquela pressa do mau planejamento, mas da pressa, da ansiedade de ver as coisas acontecerem, pela nossa falta de segurança. Dallas Willard, para quem conhece, um grande escritor, e teve uma igreja chamada nos Estados Unidos, uma igreja em Chicago, chamada Willow Creek. E esse pastor estava passando por uma situação muito difícil e ligou para Dallas Willard, dizendo, olha, eu quero aprender a entender o plano e o propósito de Deus na minha vida. Sabe o que esse cara falou? Sabe o que esse pastor falou? Se você quer ser a pessoa que Deus planejou, elimine a pressa da sua vida. Olha que palavra sábia. Você quer entender o que Deus quer para você? Você quer entender qual é o propósito de Deus na sua vida? Para um pouco e começa a buscar a voz de Deus, diante de tantas vozes que a ocupação está falando na sua cabeça, em nossas cabeças. Para um pouco. Num mundo onde o rápido está cada vez mais rápido, se eu quiser fazer uma live agora com um chinês, eu faço. Né? Se você quiser falar com um japonês agora, você fala. O que acontece agora, em qualquer lugar do mundo, em segundos, a gente sabe. No mundo onde o rápido está cada vez mais rápido, a Bíblia nos ensina a parar, a fechar a porta do nosso quarto, dobrar o nosso joelho e falar com Deus. A Bíblia não está dizendo, meu irmão, vai indo, não. Fecha a porta, tenha um tempo. Irmão. Dentro da sua rotina, que todos nós temos ocupadas, todos nós precisamos um tempo para parar.
Porque Deus fala, irmão, no silêncio. Deus fala quando a gente, olha, eu parei, Senhor. Sabe por que eu parei? Porque o Senhor é importante. Porque nada do que eu decidi falar ou fazer é mais importante do que ouvir a sua voz. Entende como a pressa é uma inimiga da jornada cristã? Porque a pressa diz para você, faz, resolve, resolve. E quando a gente para, e a fé vai dizer o seguinte, para, e vai ouvir Deus falar, porque nada acontece fora do plano de Deus. Deus faz, Deus realiza, Deus tem milagre, Deus abre portas onde não existem portas, Deus traz à existência até coisas que mesmo não existem. E a gente só consegue ouvir essa voz de Deus quando a gente para. E começa a perceber o que Deus quer nos ensinar e o que Deus está falando. Então olha para a Bíblia, personagens, grandes personagens. Deus promete um filho a Abraão, 25 anos para Abraão ter esse filho em suas mãos. Moisés, 40 anos num deserto. 40 anos morando no deserto de Sinai, para voltar para o Egito para libertar o povo. Noé, são 120 anos construindo uma arca até que caia a chuva. Ana, grávida, vendo a sua rival ter filhos, e ela envergonhada, depressiva, e Deus segurando ali, até que no momento certo, Ana gera Samuel. E quando eu olho para a Bíblia, o que eu vejo não é um Deus apressado em entregar o que ele prometeu. Eu vejo um Deus preocupado com o processo. Você não vê Deus ansioso dizendo, olha, vai, eu quero dar, Abraão, meu Deus, o que aconteceu? Você está ocupado demais, volta para a tenda, Abraão. Eu quero só... Deus está tranquilo no céu. E Deus está fazendo com que Abraão aprenda nesses 25 anos quem ele é. Aí você vai ver um Abraão que começa a jornada com Deus mentindo, porque ele passa por uma terra e ele sabe que existe um costume de matar o homem para ficar com a esposa, então ele mente com medo de morrer. Eu começo um Abraão nessa jornada, mas eu vejo um Abraão no final da sua jornada disposto a sacrificar o próprio filho. Um homem que em 25 anos aprendeu a confiar no Senhor. Moisés, um homem que no deserto aprendeu a esperar em Deus. Noé, em 120 anos, tendo que acreditar que vai acontecer o que nunca aconteceu, porque a Bíblia diz que naqueles dias não havia chovido, não havia chuva. E esse homem são 120 anos construindo algo que nunca havia acontecido. E eu não vejo um Deus com pressa. Mas eu vejo Deus trabalhando nos processos. E num tempo onde as pessoas querem chegar do 1 ao 1.000.000, onde as pessoas querem cada vez mais comprar cursos para resolver suas vidas em semanas, em meses, não entende que nosso Deus é um Deus de processos. Nosso Deus é um Deus que entrega, mas entrega mediante processos. E quanto mais a gente aprende, amadurece, mais a gente vê a ação de Deus em nossas vidas. Porque Deus não está com pressa de dar, Deus está com pressa em amadurecer. A pressa de Deus não é entrega, a pressa de Deus é o desenvolvimento. É a maturidade. E a maturidade, o desenvolvimento vem somente de uma forma, nos pés do Senhor. Nos pés do Senhor. Então Deus não anda apressado, porque a pressa precede a falta de planejamento e a sujeição de imprevistos. Imagina Deus com pressa, porque ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Imagina um Deus com pressa, porque ele estava distraído e não planejou direito. Então o nosso Deus, irmão, não está apressado. A gente não vai apressar os céus. Na verdade, a gente ora para a gente alinhar o nosso coração com os céus. E quanto mais a gente alinha o nosso coração com os céus, a velocidade de Deus ela aumenta em nossas vidas. O agir, o realizar de Deus vai aumentando em nossas vidas. Porque o nosso Deus não é um Deus apenas de entrega. Nosso Deus é um Deus de processos. Eu vou passar por aqui rápido. Então, a alienação nos leva à perda da consciência de que somos agentes de transformação na história. Essa até é uma frase marxista. Karl Marx fala muito sobre alienação. Olha que loucura.
E quando você pega esse conceito de alienação, você realmente vai ver que a alienação nada mais é do que um propósito sequestrado. Ele leva para o lado errado. Ele não leva isso para os pés do Senhor Jesus. Mas a alienação existe. A alienação nada mais é do que o sequestro, irmão, da nossa consciência. De que Deus nos colocou na história para sermos agentes de transformação. Não pela revolução. Não com as armas nas mãos, mas com a palavra e o evangelho no nosso coração. Através da ação do Espírito Santo, como nós estamos estudando em Atos. E nós precisamos entender de que nós não estamos aqui mendigando algo de Deus. Deus nos colocou na história para nós sermos agentes de transformação. Só que a alienação, a pressa, as demandas vão sequestrar essa consciência nossa, nos levando para um estilo de vida onde nós acordamos todas as manhãs apenas preocupados em pagar contas. Perdemos a nossa família, a família cresce, a família passa. Quantas e quantas pessoas, eu estou com 44 anos de idade, e cada vez mais estou encontrando pais que param agora, velhos, né, para olhar a história da sua família e diz, meu Deus, o meu filho cresceu. E eu perdi a infância, eu perdi a adolescência, eu perdi a juventude dele. Alienou, ficou completamente alienado. Perdeu o melhor de Deus na sua vida, o tempo de Deus na sua vida. Então precisamos tomar cuidado com essa alienação, que a pressa e a ocupação traz nos roubando o propósito de que nós somos agentes de transformação na história. Fomos chamados para sermos agentes de transformação. Aqui eu coloquei aquela famosa rodinha dos ratos, né? Onde você corre, cansa. Eu acho que o chamado de Jesus é justamente essa imagem. Você que está cansado. Cansado de quê? De correr e não chegar a lugar nenhum. Sabe, aquela esteira onde você vê a pessoa na academia, sai cansada, sai suada, e aquela pessoa ficou parada o tempo todo. Mas está cansado. Olha, eu corri 14 quilômetros. Como se você não saiu do lugar? Só uma esteira proporciona isso, né? Você correr 30 quilômetros sem sair do lugar. E muitas das vezes a vida é uma esteira, onde a gente corre, a gente cansa, a gente fica suado. Mas a gente não saiu do lugar por causa das demandas, dos compromissos, que nos leva à perda da vocação na história. O chamado da transformação em Cristo Jesus. Então, segundo a pesquisa da Universidade dos Estados Unidos, a cultura da pressa e a sobrecarga é o fator número 1 que impede o desenvolvimento do caráter cristão e da consciência da missão. Olha, eu achava que era uma vida de pecado. Eu achava que eram as pessoas que estavam aí atrás dos trios elétricos, né, atrás das bebidas, da cachaçada. Ah, essas pessoas perderam a consciência. Não. O estudo vai dizer que a pressa, uma vida sobrecarregada, uma vida sem tempo para Deus, é o fator número 1 que impede das pessoas desenvolver o seu caráter cristão e a consciência da missão. Porque não é apenas o caráter cristão, mas é você saber onde você pertence na missão de Deus na história. E não é a vida pecaminosa que está em primeiro lugar, mas está numa vida cansada e sobrecarregada. Um fenômeno tão forte hoje, as pessoas estão cansadas de ir para a igreja, não querem mais. Eu estou bem em casa, eu estou bem com Jesus, eu já conheço a Jesus, mas está cansado, então você perdeu sua consciência de quem você é nele e qual é a sua missão dentro da história, do que Deus vai fazer em você e através de você. Então, o que isso implica? Implica numa vida cristã de segundo plano. A sucateação do relacionamento com Deus. A palavra sucateação, o que é? Algo importante, algo bom, ficou parado e sucateou. E muitos de nós temos uma fé sucateada, porque a fé é algo bom, a fé é algo importante, mas a fé é algo em movimento, e quando a gente para de dar movimento à fé, ela vai sucatear, e necessariamente isso vai nos levar ao sucateamento na relação com Deus, e consequentemente a perda dos valores, que é um passo para a vida do pecado.
Então, nada começa com o pecado, em primeiro lugar. Começa com uma ocupação muito grande, a falta de tempo de orar, a falta de tempo de estar na igreja, a falta de tempo de parar e ouvir a voz de Deus. Isso vai sucateando a nossa fé, isso vai fazendo com que a perda de valores, aquilo que era importante para nós, deixa de ser importante, e aí, irmão, é ladeira abaixo. É um abismo chamando outro abismo. É um abismo chamando outro abismo. Por quê? Porque lá no início nós perdemos o nosso tempo de comunhão com Deus. Cansado. Muitas tarefas, muitos compromissos, mas Deus não está nessa agenda. Compromissos muitas vezes legítimos, mas Deus não está nessa agenda. Tem um livro, compre, muito bom, Elimine a Pressa Definitivamente. Peguei apenas um trecho do livro. Essa nova velocidade em nossas vidas não é cristã, é anticristã. O que é a economia do reino de Deus? É o amor. No entanto, o amor consome um tempo absurdo. Por isso, a pressa e o amor são incompatíveis. Imagine um Deus com pressa em ouvir a nossa oração. Deus, eu estou com tanta coisa para falar com você. Fala rápido, porque eu tenho que ouvir o outro lá, do outro lado. Fala rápido, que eu estou fazendo um negócio ali em outro país. Se a gente quer um Deus que tenha todo o tempo do mundo, né, para ouvir o que nós temos a dizer para Ele, isso é o princípio do amor, então o que Deus está dizendo para a gente é que a pressa é inimiga do amor, e Deus é amor. Se Deus é amor, não cabe pressa no relacionamento. E esse livro está dizendo justamente nessa ótica, que a pressa nos leva para uma vida anticristã, porque com a pressa eu começo a ignorar o que está à minha volta. Agora, olha o sermão de Jesus. Eu estou falando aqui do quarto secreto, né? Tudo bem. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto secreto e, fechando a tua porta, ora teu pai, que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará publicamente. Então, aquilo que Deus faz na minha vida em público, na verdade, é consequência do tempo que eu tenho em particular com Ele. Você, quando orar, vai para o teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, ora sozinho, e o teu pai que te vê em secreto, ele te recompensa publicamente. Então, o que Deus faz em nossas vidas publicamente está diretamente ligado do tempo que a gente tem com Ele no secreto. Olha só, promessa de Deus. Tenha tempo de qualidade com Deus. Tenha tempo de falar com Deus, tenha tempo para buscar ao Senhor, porque esse Deus vai falar com você. E o que Ele falar com você vai trazer honra pública sobre a sua vida. Deus está falando, irmão. Nosso Deus é um Deus que fala. No Dia dos Pais hoje, lembre-se, nosso Deus é um Deus que fala. Como um pai fala com um filho, um bom pai fala com um filho. Nosso Deus é um Deus que está falando. Eu quero trazer rapidamente, eu fiz uma introdução longa, a história sobre Marta e Maria. E aqui a gente aprendeu alguns princípios e a gente fechar para a gente ir para o almoço com os nossos pais. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, você está apressada. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o texto aponta um problema. Nós temos duas mulheres na mesma casa, diante de Jesus, com escolhas diferentes. Duas mulheres na mesma casa, com a mesma oportunidade, com as mesmas obrigações, porque são mulheres, e você sabe que mulheres naquela época têm a obrigação da casa, têm a obrigação da comida. Só fica aos pés do rabino os homens. As mulheres não ficam aos pés do rabino, mas Maria fez uma escolha contracultural. Fez uma escolha diferente, ao contrário de Marta, a sua irmã. Agora, veja bem, as características de Marta não é uma característica onde a Bíblia condena.
Quem é Marta? Marta tem iniciativa, ela convida Jesus para sua casa e fazer o almoço para ele. Marta tem disposição, ela está ocupada, ela está fazendo comida, ela está fazendo a coisa acontecer. E ela é generosa, por quê? Porque ela está bancando aquela comida. Aquela comida não é de graça. Então, iniciativa, disposição, generosidade não é algo ruim. Se você vê um capítulo antes dessa história, você tem o bom samaritano. E a Bíblia são várias conexões. E quem é o bom samaritano? Alguém que tem iniciativa, disposição e generosidade. A iniciativa de socorrer, a disposição de levar aquele homem ferido até uma estalagem, e a generosidade de pagar o tratamento desse homem. Então, a Bíblia não está condenando as características de Marta, de iniciativa, disposição e generosidade. Isso não é um problema. Mas a Bíblia está condenando o quê? Uma ocupação diante de uma oportunidade. A Bíblia está condenando Marta não entender o que é primeiro, o que é princípio, o que é prioridade. E sabe quem está na sala de Marta? Há 2000 anos atrás, arredondando aqui, o rei do universo, irmão, está na sala dessa mulher. Você tem noção do que é isso? De Jesus estar sentado na sala da sua casa. Aquele que estava lá em Gênesis e disse, haja luz. O rei do universo está sentado na sala de Marta, e Marta está ocupada fazendo outras coisas. E Maria tem a consciência de que o rei da glória está ali. E Maria vai dizer, nada vai me roubar desse momento, eu vou estar aos pés de Jesus. Eu entendo que isso aqui é prioridade, é aqui que a vida acontece. E a Bíblia está justamente falando sobre esse estilo de vida, onde nós estamos ocupados, fazendo tantas e tantas e tantas coisas, enquanto, irmão, o rei do universo está nos chamando para falar. E eu quero lembrar você essa manhã de que Deus tem coisas a falar sobre esse exato momento da sua vida. De que Deus tem coisas para ministrar, que Deus tem coisas para falar, e que quando nós ouvimos, muda a nossa história. Mas talvez a gente esteja cansado demais, apressado demais ou ocupado demais. Então Marta precisa aprender a dizer não para as coisas importantes, mas não são prioridades para Deus. Meu irmão, guarde isso aqui. Porque tudo é uma escolha, lembra? Jesus falando para Maria, ela escolheu. Ela escolheu. E a Bíblia está dizendo, escolha hoje um estilo de vida onde Cristo seja prioridade. Onde falar com Deus seja prioridade. Onde você vai começar um negócio, onde você vai talvez começar uma sociedade, onde você vai comprar, onde você vai vender, onde você vai tomar decisões importantes. E você vai dizer, eu vou falar com meu pai a respeito disso. E eu fico me perguntando quantas decisões erradas foram tomadas por mim porque eu não escolhi a melhor parte. Estava ocupado demais, estava analisando os números, estava confiando na minha ocupação, dizendo, não, isso aqui eu tenho experiência, isso aqui eu tenho expertise, eu não preciso falar com Deus, só que Deus vê onde a gente não vê, irmão. Deus sabe o que a gente não sabe. E quanto mais nós estamos próximos de Deus, quanto mais somos íntimos de Deus, mais Deus está falando e mais somos honrados publicamente, não por mágica, mas porque nós ouvimos a Deus e colocamos em prática o que Ele diz. O resultado disso, meu irmão, só pode ser honra. Decisões certas. O sábio vai dizer que a decisão certa é a coroa do homem. E a gente só decide certo quando a gente ouve a voz certa. E Jesus está dizendo, Maria escolheu, Marta, o que você não soube escolher. Maria priorizou, Marta, o que você não soube priorizar. Então a sobrecarga pode ser como em nossas vidas? Bem, a gente está sobrecarregado por falta de delegação, a gente não sabe delegar, a gente não tem a disciplina pessoal. A disciplina pessoal, a impulsividade de querer abraçar o mundo, fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente sabe que isso tudo, irmão, é sobrecarga. Isso tudo é peso demais e resultado de menos. Não saber delegar, a falta de disciplina pessoal e a impulsividade de fazer tudo o que vem em nossas mãos. E mais uma vez, escute Jesus dizendo, escolha a melhor parte. Marta, você está preocupada, você está inquieta com muitas
coisas. Você não estabeleceu as prioridades da sua vida. E olha o que mais uma vez Jesus fala com o ansioso no Sermão do Monte. Jesus começa dizendo o seguinte, ó, não andeis ansiosos. Aí sabe o que ele vai convidar? Olha para passarinho, olha para flor do campo. Aí tu fala assim, mas como olhar para passarinho e flor do campo resolve a minha ansiedade? E Jesus está dizendo, o apressado, ele não tem tempo para olhar o que está acontecendo à volta dele. Sabe, quando você está com aquela boleta atrasada da empresa, aquela conta, ou aquela coisa que você não sabe se vai dar certo, você ouviu uma palavra de Deus, Deus falou que é contigo, e você está tão ansioso que você esquece que o passarinho que está voando é Deus que alimenta. A vida está acontecendo em harmonia, o universo, irmão, está rodando em torno do sol em harmonia. As estações chegam 4 vezes por ano e nunca falhou. Tempo de chuva é tempo de chuva, tempo de neve é tempo de neve, tempo de sol é tempo de sol. E Deus está dizendo, eu estou sustentando o universo à tua volta, como você acha que eu não vou ser fiel nisso? Se eu estou cuidando de passarinho, irmão, se as flores do campo, elas estão nascendo, elas estão germinando, elas estão cumprindo o propósito, se isso está acontecendo no lugar onde você vive, como é que não vai acontecer com você também? Para. O ansioso não para, o ansioso não percebe de que muitas das vezes nós estamos tão aflitos dentro de uma casa que Deus nos deu, ao lado dos nossos filhos com saúde, estudando, porque Deus permite graça para isso. A gente pega um carro porque Deus nos deu, a gente pode, a gente come, a gente sai, a vida está acontecendo, irmão, e a gente não está percebendo a fidelidade de Deus em nossas vidas. Então para um pouco essa manhã e olha a sua volta e veja a fidelidade de Deus. Talvez, com certeza, todo mundo aqui não tem o que quer, mas todo mundo que tem precisa. E isso é fidelidade de Deus. Isso é fidelidade de Deus. Então, o nosso ponto de referência, ela ficou sentada aos pés do Senhor. E isso nos leva, irmão, para os 3 pilares da nossa igreja. Para quem ainda não conheceu. Nossa igreja é um lugar para conhecer Jesus, para se parecer com Jesus e para fazer o que Jesus fez. Essa é a jornada espiritual para todos. Em primeiro lugar, a gente conhece Jesus, a gente se senta aos pés dele. E quando a gente senta aos pés de Jesus e ouve ele falar, a nossa vida muda, irmão. A gente muda, a gente começa a se parecer com ele. E a gente apenas não se parece com ele, a gente começa a fazer o que ele fez também. Essa é a jornada para todos. E só vive isso aqui quem não está apressado. Quem não está com pressa, quem não está ansioso. Conhecer Jesus, se parecer com Jesus e fazer o que Jesus fez. Então Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Né? E mais uma vez, só para você entender, porque às vezes a gente fala em devocional, o cara fala, não, eu estou escutando um podcast todo dia. Podcast não é escolher estar aos pés de Jesus. Não, eu escuto um louvor no meu fone enquanto estou indo para o trabalho. Isso não é estar aos pés de Jesus. Isso é bom, tá? Mas não é estar aos pés de Jesus. Ah, pastor, segunda-feira eu estou escutando uma pregação. Isso não é estar aos pés de Jesus. Isso tudo é muito bom, irmão. Mas não é estar aos pés de Jesus. Mais uma vez, feche a porta do seu quarto. Desliga seu celular. Né? Se a Bíblia fosse escrita hoje, seria feche a porta do seu quarto, desliga seu celular. E o seu pai vai falar com você. Com você. É o transcendente, irmão. Como assim, Zé? O que vai acontecer? Eu não sei, irmão. Mas é transcendente. É algo inexplicável. Deus vai falar, Deus vai trazer uma paz que excede todo entendimento. A gente entra no quarto, irmão, achando que o mundo vai acabar. E a gente sai igual um herói, igual um super-herói. Dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente entra no quarto chorando, irmão. E a gente sai no quarto sorrindo. Dizendo, eu entreguei para o Senhor, agora a guerra é dele. Agora é confiar. Esse é o descanso da nossa alma, irmão. Não é ver as coisas acontecerem. A gente só vai ver a fidelidade do que Deus falou no nosso quarto. A gente acha que a fidelidade de Deus está quando a coisa acontece. Não. A fidelidade está quando Ele está falando lá no quarto. E quando a gente vê acontecer, a gente só fala o seguinte, eu já sabia que ia acontecer, porque Ele já me disse isso.
Eu fico imaginando Abraão ali fazendo o parto de Sara. Ele não está assim, Deus é fiel aqui, não. Deus cumpriu o que falou comigo há 25 anos atrás. E eu estou esperando esse momento acontecer. Porque Deus não é homem para que minta, irmão. E nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a jornada espiritual. Aos pés de Jesus. No quarto secreto. Que você ficasse de pé comigo. Para a gente terminar bem essa reunião. Então, quando Jesus fala, meu irmão, eu aprendo o que fazer com a minha sexualidade. Quando Jesus fala, eu aprendo a fazer no meu casamento. Quando Jesus fala, eu aprendo o que fazer com o meu corpo, com o meu dinheiro, com o meu tempo. Jesus está falando, irmão. Ele está falando. E essa manhã, eu quero celebrar a ceia com você. E nos fazendo lembrar sobre essa melhor parte. Salmo 19, para quem quiser ler depois, me ensina que estar com Deus, estar aos pés de Jesus, revigora a minha alma. Estar aos pés de Jesus torna sábio o inexperiente. Estar aos pés de Jesus dá alegria ao coração cansado. Traz clareza aos olhos. Aos pés de Jesus, irmão, aos pés de Jesus, a nossa alma se aquieta. E o desafio que eu quero trazer para você lembrar dessa mensagem. 3 pontos. Desacelere e reorganize a sua rotina. Não aceite uma rotina onde você não consiga fazer um devocional. Eu não estou falando de 2, 3, 4, 5 horas. Estou falando de você começar com 10 minutos. Você ter 10 minutos assim, eu vou orar esses 10 minutos, eu vou falar com Deus, eu vou ouvir, eu vou ficar mudo. E vou pedir para Deus ministrar no meu coração. E você vai ver que muitas vezes no silêncio, respostas chegam. Algo se torna claro. Porque não é mais a gente ansioso e preocupado em resolver. Somos nós descansando numa palavra de Deus. Na fidelidade de Deus. Então desacelere a sua rotina, se reorganize. Tenha tempo para parar. Diariamente, sente-se com Jesus. Feche a porta do seu quarto. Em secreto. Não precisa postar isso, hein? Aquela fotinha assim, ó, aos pés de Jesus. Orando para buscar. Não, é secreto, irmão. Ninguém precisa saber. Ouça com atenção a voz de Jesus. Ele vai falar, irmão. Ele vai falar. Eu lembro que nos momentos mais sombrios que nós vivemos em 2024, e a gente não sabia o que fazer. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? 2, 3, 4. E eu tenho uma história onde Deus fala. Isso não é uma teologia, tá, irmão? Não necessariamente vai acontecer com você, mas Deus decidiu fazer assim com a minha vida. Deus fala muito em sonho comigo. Em sonhos. Nem todo sonho vem de Deus, mas tem alguns sonhos que você fala, meu irmão, Deus falou comigo. E num desses momentos onde tudo estava muito escuro, Senhor, a gente começa um trabalho, mas a igreja não é uma cacau show que você abre e daqui a pouco fala, não deu certo, você fecha. Igreja não é um comércio que você fala, vamos abrir para ver se vai dar certo. A igreja nasce no coração de Deus. E a gente estava, Senhor, eu não sei, Senhor. Será que essa igreja nasceu? Eu não estou vendo nada. E Deus está falando, mas você está você está falando demais. E foi um tempo onde a gente ficou em silêncio. Vamos orar. A gente ia lá, irmão, lá para quê? Até olha, Alvo foi com a gente uma vez, né? Fomos lá para Queimados, o nosso quarto secreto, lá numa Assembleia de Deus, lá de Queimados. Ninguém conhece, ninguém sabe de nada. Meu irmão, Deus vai falar. E sabe o que aconteceu, irmão? Deus começou a falar. Deus começou a ministrar no nosso coração. E um dia eu acordei com um sonho, onde Deus falou o seguinte, chegou o momento da igreja nascer, e o nome dessa igreja vai ser Descanso. O nome dessa igreja vai ser Descanso. E eu falei, descanso, parece nome de cemitério, cara, não é possível, acho que essa palavra é o fim, game over, né? Acabou. Parque, igreja, Parque da Paz. Isso é sepultamento. Mas eu lembrei das palavras de Jesus.
vinde a mim os que estão cansados, porque eu tenho descanso para vocês. Uma igreja nasce para trazer descanso, para aqueles que estão ocupados demais, para aqueles que estão ouvindo vozes demais, para aqueles que estão trabalhando e não estão encontrando razão na vida, para aqueles que estão vivendo, mas estão vivendo de forma distraída, aqueles que estão lamentando a vida passar e estão dizendo: a minha vida não tem mais propósito. Quantas pessoas já chegaram para mim dizendo: cara, eu quero me matar, eu não tenho coragem de me matar, mas eu queria que Deus me levasse, porque está cansada, perdeu o propósito, esqueceu de olhar para fora e ver a beleza, a vida está acontecendo, esqueceu de olhar para a Bíblia e ver, são centenas de promessas de Deus para mim e para você. E Jesus essa manhã nos convida a descansar na palavra dele. Deus te convida hoje, você que está cansado, você que está com uma carga pesada sobre os seus ombros. Deus está lembrando a você que sua vida tem um propósito, de que você é um agente de transformação. Esse momento em que nada está acontecendo é um processo de Deus, onde Deus vai ensinar a mim e a você a ouvir a voz dele. Há nesses momentos onde nada acontece, a gente possa estar aos pés de Jesus dizendo: Senhor, não está acontecendo nada, mas eu continuo aos teus pés, eu continuo crendo na tua palavra, eu continuo ouvindo a tua palavra. Não é a realidade que eu estou vivendo hoje, mas o Senhor cria novas realidades, o Senhor transforma, o Senhor muda cenário, o Senhor é o dono do universo, o Senhor pode todas as coisas. Não foi o Senhor que disse que o Senhor é o Deus do impossível? Acaso é impossível para mim, diz o Senhor? Não foi o Senhor que disse isso? Então eu estou descansando nessa palavra. Não foi o Senhor, Jesus, que me ensinou a convidar para os passarinhos? Eu estou olhando, Pai, para os passarinhos, eu estou olhando para as flores do campo, e eu tenho visto a sua fidelidade na vida desses animais, quanto mais a mim, que eu sou teu filho. Senhor, os meus olhos vão testemunhar que a tua palavra, ela vai ser uma realidade na minha vida, na minha casa e na minha família. E só existe um jeito de viver isso, irmão, é lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, ouvindo a voz do Senhor e esperar com paciência no Senhor, aprendendo, irmão, cada jornada, cada ano que passa, a cada réveillon, onde nada acontece, a nossa fé, ela é provada. A cada ano que passa e você fala: mais um ano onde nada aconteceu, mas é nesse lugar que o Senhor nos convida a estar aos pés deles e dizendo: mas você crê que vai acontecer? Você se lembra? Eu quero falar com você, você que recebeu palavras específicas do Senhor, que estão engavetadas no coração, ou estão sobre os escombros do seu fracasso. Talvez um desmoronamento familiar, algo desmoronou sobre a sua cabeça, e a palavra de Deus está sobre os escombros. Um míssil caiu, tudo ruiu, e você diz: olha, a promessa de Deus está debaixo dessa montoeira de destroços. Deus está te lembrando essa manhã que para Ele não há impossível. Não há impossível para o nosso Deus. Não há impossível para o Senhor. Porque nunca foi o acaso. Deus está chamando você de forma intencional. E assim como Ele disse para Marta: olha só, Maria escolheu viver de uma forma diferente. Deus está falando para mim e para você: escolha essa manhã viver de uma forma diferente. Escolha a melhor parte. Escolha estar aos pés de Jesus. Escolha crer na palavra, viver pela palavra, esperar na palavra. Mas que a nossa ansiedade não venha fazer com que nossas decisões sejam precipitadas, porque nós confiamos no Senhor. Queria que você, todos pegaram o pão, o cálice. Alguém não recebeu? Levanta a mão. Todos receberam? Todos receberam? Então pega aqui o pão. Irmão, farinha e água, uma coisa pra gente tão insignificante, um biscoito. Mas que essa manhã carrega um símbolo gigantesco.
do amor de Deus sobre a sua vida. Um símbolo, irmão, é um biscoito. Olha que coisa, como Deus age nas coisas simples. Ele está te mandando hoje a você parar. Para um pouco do seu medo, da sua ansiedade. Agora, não é olhar para passarinho e pular flor, não. Olha para esse pão aqui. Olha para esse biscoito. Sabe o que isso aqui significa? Que um dia Deus entrou na história por amor a você. Esse é o símbolo desse biscoito. Uma coisa simples, farinha e água. Mas Deus se revela nas coisas simples. Deus fala de forma simples. E na simplicidade de Deus, Deus está dizendo: esse biscoito que você vai comer essa manhã demonstra o quanto Deus te ama. O quanto Deus sofreu pelos seus pecados. Quanto custou para o Filho de Deus te reconciliar com Ele mesmo. Significou o corpo de Jesus. Ele foi moído, ele foi transpassado, para que hoje nós pudéssemos ser filhos de Deus. Quando você comer esse biscoito, paralisa os seus pensamentos. Não permita que o medo, a ansiedade controle de você, mas que a verdade, a palavra venha dizer para você: eu sou filho amado, e o Senhor se importa com o que está acontecendo na minha e na sua vida. Participe em nome de Jesus. Agora o suco, irmão. Mais uma coisa tão simples. Talvez aqui 10 ml. E qual é o símbolo disso aqui? É o símbolo que Deus não está com pressa, irmão. Deus não está com pressa. Sabe por que Deus não está com pressa? Porque Ele fez uma aliança conosco. Ele fez uma aliança perfeita. Nessa aliança, ninguém tem o poder de sequestrar a palavra dele sobre a sua vida. Não há barreiras, irmão. Não há adversário. Não tem diabo. Não tem nada que possa quebrar o valor dessa aliança. Eu queria que você olhasse mais uma vez para esse cálice e que você entendesse com profundidade que o Deus do universo estabeleceu um compromisso com você e comigo. Esse suco representa a paternidade de Deus. Talvez você tenha uma experiência ruim com seu pai. Eu não estou falando da sua experiência ruim com seu pai. Eu estou falando de um pai bom, o pai que você sempre sonhou em ter. Um pai presente, um pai fiel, um provedor, um protetor. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o provedor, é o protetor. É aquele que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do teu Pai. O salmista ainda não tinha essa revelação, mas a gente pode dizer: a sombra do nosso Pai nos guardará. E só está debaixo da sombra porque Deus está perto, irmão. A sombra mostra perto, está perto. Você tem um Deus perto. Você não tem mais um Deus longe. Você não tem um Deus que depende de mérito. Deus não está avaliando com uma calculadora se você merece ou se você não merece. Mas por causa dessa aliança Ele te fez merecedor. Ele te fez merecedor. E a resposta que nós podemos dar para Ele essa manhã é: Senhor, a minha vida pertence a Ti. Senhor, eu não tenho nada a Te oferecer a não ser a minha vida. Senhor, não tem nada a lhe oferecer a não ser o meu coração. E um coração arrependido. Eu não quero ser mais senhor da minha vida. Eu não quero mais ser senhor da minha história. Eu cansei, Senhor. Eu tentei tanto dar jeito na minha vida e eu só me decepcionei. Mas essa manhã eu me lembro de uma aliança. Eu confio nessa aliança. Eu descanso nessa aliança. E eu espero, Senhor, nessa aliança. Porque as palavras que foram ditas lá atrás, aquilo que Deus nos confiou no passado, e parece que os imprevistos levaram, eu quero dizer para você: não levou. Deus continua firme naquilo que Ele te entregou. Deus continua firme naquilo que Ele prometeu. E se você continuar sentado aos pés dEle, Ele ainda tem muita coisa para falar para você. Coisas que vai te dar direcionamento, decisões que vão trazer honra pública sobre a sua vida. Participe com a convicção dessa aliança, desse Deus que jamais volta atrás naquilo que prometeu. Vamos
Vamos louvar o Senhor, amém.